Todos então, Ahm, bem-vindos a mais um webinar temático organizado aqui pela Suebinha, portanto, neste caso, que se intitula Seguramente. Este webinar nós vamos abordar um bocadinho o trabalho com ergonomia e saúde. Eu tenho aqui uma ligeira apresentação, portanto, portanto quem irá conduzir aqui o webinar será a doutora Vânia Monteiro. A doutora Vânia Monteiro é fisioterapeuta, certo? Acho que não estou Certo. enganado. Pronto. E dedica-se à área da saúde laboral, tanto na prática da fisioterapia, em contexto de trabalho, como na área da ergonomia comportamental. Portanto, colabora com a empresa Biergo, que alia a ergonomia à performance e produtividade no trabalho, através de programas diferenciados e personalizados on the job, nas áreas da avaliação ergonómica, ergo coaching, que é uma palavra top, fisioterapia e exercício físico laboral. Portanto, tem tudo a ver com algumas problemáticas que todos nós vivemos, que é as posturas no trabalho, as lesões musculoesqueléticas, principalmente nas nossas atividades, porque as empresas aqui representadas têm efetivamente trabalhos de capacidade física elevada de exercício físico extremo, e acho que ter um bocadinho as noções até para nós e para os profissionais na área da segurança, entendemos um bocadinho mais destas questões das posturas, da ergonomia, das posições. Portanto, acho que será todo interessante termos aqui estes 60 minutos de passagem de conhecimento aqui da doutora Vânia, à qual eu agradeço a sua presença. Nós Portanto, é que e agradecemos. a plateia é sua, esteja à vontade. Eu vou já partilhar aqui só a tela do computador para conseguir Ok. todos vejam a apresentação. Ok. Sim. Está toda a gente a ver e a ouvir? Certo? Acho que sim. Sim. Então vamos lá começar. A Helena Pereira é a minha chefe, é a pessoa que fundou a Viergo. Ela é especialista em engenharia humana, já que o colega me fez o favor de apresentar a mim, eu apresento a Helena porque ela é que é o cérebro Força, de força. todo este projeto. Ela é especialista em engenharia humana. Este projeto começou na UPTEC, ou melhor, na FADEUP, ainda com um mestrado dela. Depois iniciamos a empresa já na UPTEC e agora já estamos por nossa própria conta em risco já há alguns anos. A Helena é especialista em Portugal em ergonomia e estudos ergonómicos, e depois foi montando a equipa de forma a que a gente consiga responder a várias frentes. A mim, vocês já me conhecem pelo Armando, que me foi apresentando, e agora eu gostava que vocês pensassem um bocadinho se acham que é possível aliar o bem-estar ao trabalho. Enquanto vocês pensam, eu quero que este webinar seja um bocadinho interativo. Vocês têm o chat, vocês têm essas coisas e vocês podem sempre responder, sempre que possível, está bem? Ok. Na realidade, eu acho que, pelo menos pelo que me fui apercebendo, a maioria das pessoas que está aqui é de escritório, certo? Exato. Ok. Então vamos direcionar um bocadinho mais para isto, mas não vamos deixar de falar de todo o resto, está bem? Acham que é possível, então, aliarmos a saúde e o bem-estar ao trabalho? Tudo muito caladinho, ninguém me responde. Está tudo tímido. Pois é, eu Sim, também acho que está tudo muito tímido. sim, eu acho que sim. Boa. Alguém corajoso. Então, e quando nós estamos a trabalhar, qual é o nosso nível de desconforto? Eu arrisco-me a dizer que começam tudo com uma carinha azulinha, mas chega ao final do dia, já começa ali a chegar do amarelo para o vermelho, não é? É aquela do vamos embora que já deu por hoje. Certo? A nossa bateria vai descarregando, a verdade é essa. Então, é aqui que a ergonomia entra. Porquê? Porque o objetivo da ergonomia é que vocês realmente cheguem ao final do dia ainda capazes de estar aqui com uma carinha verde, no mínimo.
e não passarmos para a amarela. Mas quando vocês pensam em ergonomia, e eu peço-vos aqui para irem escrevendo no chat, qual é a primeira palavra que vos vem à cabeça quando falo da ergonomia? Ou vão dizendo. Também, quem for corajoso ali como a colega. Ninguém me responde aqui. Estamos a escrever no chat. Estão a escrever, ok. Tem. Você pediu para escrever no chat, não se Pois escreveu no foi, chat. a culpa foi minha, Nós somos obedientes. Muito bem. Eu agora é que não consigo ver, não sei. Porque está a partilhar o ecrã. Partilhar o É mais ecrã. difícil. Agora, mas vou pedir a sua ajuda. Qual é a primeira coisa? Aí? Temos as palavras de postura, conforto, saúde, bem-estar. Ok, exato. É tudo isso, vocês têm toda a razão, é tudo isto, mas não só. A ergonomia vai muito mais para além disso. A ergonomia é a ciência que estuda a relação do humano com o objeto, mas também temos a microergonomia, a macroergonomia, a ergonomia comportamental, ou seja, a ergonomia vai para muitas áreas e não se cinge só à postura, e tem também a ver com a nossa mente, tem também a ver com o objeto, tem a ver com muitas outras coisas, e a ergonomia é muito ampla, ok? Então, como é que nós vamos começar aqui a falar de ergonomia? Vamos retroceder no tempo e ver aquilo que que a ergonomia já evoluiu ao longo deste tempo. Isto seria uma realidade há muitos anos atrás. Se adaptarmos a esta imagem, primeiro isto era impensável, ok? Hoje em dia, com as questões de higiene e segurança, isto era impensável, certo? Mas se adaptarmos esta imagem aos dias de hoje, teríamos mais ou menos isto, não é? Com mais segurança, obviamente. Isto é uma sátirazinha, vá. Eu naquilo ecrã. Desculpem, vamos voltar atrás. Ou seja, na Revolução Industrial, 30%, antes da Revolução Industrial, 30% do trabalho era braçal. Após esta revolução e a evolução tecnológica, nós 1% é de força braçal. Ou seja, os tempos foram mudando completamente. E o que é que isto faz? Faz com que comecem a existir o sedentarismo, que no tempo da Revolução Industrial não se falava, e as doenças hipocinéticas, que é o quê? É a parte da postura, começam a haver deformações de postura por falência muscular. Ou seja, aquilo que nós fomos evoluindo desde os macacos até adquirirmos a posição de bípede, neste momento estamos a fazer um retrocesso. Conseguem imaginar isto na sociedade hoje em dia? Na realidade, a nossa postura está a regredir e não a melhorar. Porquê? Porque, na realidade, aquilo que nos fazia mexer, mover, hoje em dia faz-nos estar parados durante 8 horas. Ou seja, principalmente nos trabalhos da maioria da plateia hoje aqui, que é trabalho de escritório, o que acontece é que a vossa máquina, o nosso corpo, na realidade está como parado. E a nossa máquina é uma máquina feita para movimentar. O nosso corpo é uma máquina de movimento. Nós estamos a ser contra a natura ao fazê-lo estar parado às 8 horas. Okay? E depois, claro, termos este corpo parado 8 horas vai fazer com que haja realmente impacto no nosso organismo. E neste momento a problemática é que temos inatividade física, stress laboral e doenças profissionais conhecidas por MART. Ou seja, 24% dos trabalhadores da União Europeia sofrem de lombalgia. Porquê? Porque trabalham em posições cansativas e dolorosas e isto vai criar o quê? Que por ano tínhamos de 10 a 25 dias de períodos perdidos por trabalhador, não é? Ou seja, vai-nos levar à baixa. Ok? E agora vocês dizem, será isto tudo de má ergonomia? Não, obviamente que não. Na realidade, de má ergonomia nós temos 20%. Temos 80% de maus hábitos. Porquê? Na realidade, nós não conhecemos a nossa máquina e vamos ver isso mais à frente.
Eu de vez em quando fico sem ação no meu computador. Eu peço desculpa, mas pronto, é isto que eu fiz. Porquê? Porque nós vamos pedir, vamos ter menos solicitação muscular, vamos adquirir as posturas incorretas, vai gerar uma fadiga. No final, claro, com uma fadiga vamos ter dor e aí vem a lemar-te. Onde é que nós devíamos atuar? Na prevenção. Mas como eu falei aqui há 2 segundos atrás, nós temos maus hábitos e esses hábitos para alterar é muito difícil, principalmente é muito difícil. Porquê? Porque nós não conhecemos o nosso corpo, ok? E eu agora pergunto-vos assim, qual é a vossa principal ferramenta de trabalho? A maioria de vocês, eu como não tenho acesso ao chat, vou-me adiantar. A maioria de vocês vai dizer que é o computador, não é? Mas na realidade, não. Na realidade é o vosso corpo, a vossa principal ferramenta de trabalho. E arrisco-me a dizer que vocês conhecem muito melhor o vosso computador do que propriamente o vosso corpo. Certo? O que é que dá função e movimento ao corpo? Interagindo, vão falando, vão abrindo o microfone. A comida e a água e assim? Não. Mas isso também é importante, está bem? É muito importante. Na realidade, o que dá função, você é mais corajosa, obrigada. Na verdade, o que dá função ao nosso corpo é a nossa parte muscular, é o nosso músculo. E que não está inteiramente errado o que a colega disse, porque a comida, tudo isso, é o que vai dar também e alimentar o nosso corpo, ou seja, o nosso músculo. E o que é que é importante para manter esta função? Primeiro, termos uma boa capacidade muscular, ou seja, o nosso músculo não estar em fadiga. Porquê? Porque ele ao estar em fadiga, o que é que vai acontecer? Vai-nos criar cansaço, vai diminuir circulação e por isso vamos pedir para fazer um teste. Vocês vão contrair os ombros, primeiro, contrair, levantar os ombros para cima e vão estender os braços à frente. Isso. Agora deixem-se ficar aí, está bem? Aqui é o webinar todo. O resto da webinar, pode ser? Ficam aí assim, maravilhoso. Agora vá, abram lá os microfones, descontraiam e vamos lá sentir. Vocês sentiram desconforto ou não? Principalmente ao nível dos ombros. Exatamente. Ou seja, o que é que isto gera? A má postura vai gerar desconforto e vai gerar mais o quê? Dificuldade em movimentar, vai-nos obrigar a trocar também ali alguma nossa postura e vamos adquirindo aqui, então, a parte que vai gerar ali no nosso osso e na nossa coluna, principalmente. Eu não sei se vocês conseguem todos ver o João. O João? Conseguem ver o amigo João? Sim. E vai gerar impacto aonde? Vai gerar impacto na nossa coluna. Ok? E quando há fadiga e posturas incorretas, sobrecargas excessivas, além de lesionarmos aqui o nosso amigo João, vai haver alterações também musculares. Isso vai criar o quê? Com que haja aquelas ditas contraturas e que haja aquele desconforto ali sempre constante, às vezes os torcicolos e outras coisas. Bem? Então, quais as estratégias que vocês conhecem e utilizam para ter mais conforto e bem-estar e no vosso trabalho? Conhecem alguma? Ou utilizam alguma? Estratégias? Tentar manter a postura. Terem atenção à vossa postura. Sim, alguém faz tem alguma orientação de ergonomia, por exemplo, para... Difícil, não. Acho que não é? Vamos lá. Então, onde é que entra a ergonomia aqui no lugar na nossa saúde e no bem-estar de trabalho? Em tudo. Na realidade, vocês têm que organizar o vosso local de trabalho de forma a conseguirem manter mais correta a vossa postura. Como? Por exemplo, a iluminação. Há luz natural? Não há. A luz artificial é direta? Não é. O que é que nós temos que ter aqui em atenção? Só vou usar aqui um bocadinho, não é? O nosso computador, para quem trabalha aqui, a maioria aqui trabalha, tem
tem que evitar os reflexos, encandeamentos diretos, ou seja, não estarmos com o computador virado para uma janela, não termos a luz logo em cima do computador, mas sim ligeiramente mais atrás, evitarmos aqui os reflexos, ok? Primeira coisa está. Temos todos atenção a isso? Eu vou passando. Depois disto podemos combinar com o Armando e partilharmos também estas guidelines, ok? Eu aqui também, eu, por acaso aqui na empresa, costumo chatear muitas pessoas aqui nos gabinetes por causa das posições dos computadores. É algo que eu tenho tido cuidado e com a Boa. iluminação também. Às vezes entro num gabinete, estão a trabalhar luzes apagadas e eu vou lá e acendo. Faz muito Pá, bem. É chatei isso. muitas Deviam pessoas à agradecer custa disso. mais. Ou seja, a iluminação realmente é extremamente importante, porque a saúde ocular, nós vamos falar também mais à frente um bocadinho de alguns exercícios para isto, é a única coisa que a ergonomia baixe, sem tirar o chapéu e diga, pode passar, porque é muito importante, principalmente para quem já usa óculos, e para quem usa óculos progressivos, mais ainda, está bem? É importante terem mesmo cuidado com a iluminação nesse sentido, está bem? Ok. Então, o ruído. Para algumas pessoas, o ruído não é realmente algo que tenha impacto. Para outras, é. Isto aqui é um bocadinho de gestão. Sabendo que realmente os fones e essas coisas todas também não são inteiramente benéficos. O que é que a gente aconselha aqui? Fazerem um meio-meio, não terem o ouvido totalmente tapado durante um dia inteiro, terem aqui este cuidado. Fora isso, evitarem o uso daqueles fones que são de meter dentro da orelha, está bem? Ou pelo menos não estarem com eles o dia inteiro. O melhor será assim, realmente o de fora, ou aquele que fica cá por trás do pescoço, porque já há uns assim também. É só terem esse cuidado. Porque é que os de dentro do ouvido não são os mais indicados? Porque isso a longo prazo pode criar ali o rolhão de cera, ou seja, têm que ter ali outro cuidado. Está bem? Mas isso até o melhor será consultarem um otorrino, porque nem todo o ouvido é igual. Está bem? Só terem essa atenção. Mesa de trabalho, que acho que é o mais importante. Todos os acessos têm que estar desimpedidos e organização. Porquê organização e limpa? Porquê? Porque para o nosso cérebro realmente isso é importante. Se nós tivermos uma mesa muito cheia e desorganizada, o nosso cérebro também a longo prazo vai desorganizar de alguma forma. Então, porquê é que nós dizemos de acesso desimpedidos? Porque todo o material tem que se adaptar a nós e não nós ao material. Eu chego muitas vezes às empresas e vejo as pessoas com um rato com o cabelo aqui em cima. Porquê? São hábitos que se vão criando e porque às vezes há confusão na mesa e a pessoa parece que já não tem espaço para colocar o braço. E isso pode ser realmente uma das coisas que influencia. Todo o computador, já falamos, deve estar posicionado de forma a evitar reflexos. Sempre que possível, não usem os portáteis, usem sempre o monitor, está bem? Vamos falar disso mais à frente, mas para que vocês saibam, o portátil, se usarem o portátil, ele que esteja em elevação. Também vamos mostrar isso mais à frente. Agora, cadeira é a primeira coisa que nós vamos falar e vamos ter que ajustar. Porquê? A maioria das mesas são estanques, certo? A cadeira, por norma, vai conseguir fazer um ajuste em altura. Se estiverem a trabalhar a partir de casa, há sempre a possibilidade de termos, por exemplo, uma manta, uma almofada, alguma coisa que nos ajude a elevar a altura. Está bem? Deve permitir a aproximação da mesa, porque quanto mais juntos nós estivermos da mesa, melhor, menos projeção anterior nós vamos ter. Está bem? E, claro, que seja confortável e, se tiver apoio lombar, mais perfeito ainda se torna. Ok? Agora, nós podemos ter a melhor cadeira do mundo, que se não nos soubermos sentar nela, vai valer de zero. Ok? Então vamos conhecer aqui umas estruturas muito importantes no nosso corpo. Vou pegar aqui no João e vou mostrar. Isto são os isquios. A maioria de nós está sentada aqui, sobre o nosso saco.
Isto quer dizer o quê? Ao sentarmos sobre o nosso sacro, e eu vou sentar aqui o João, ou tentar aqui sentá-lo de lado, o que acontece é isto. Conseguem perceber? Vânia, Armando, ajuda. doutora, peço desculpa. Se quiser, para explicar assim, se calhar retira a partilha, que assim a gente consegue vê-la num ecrã grande Ok, e depois volta a partilhar. E porque é isso. a Vânia está numa janelinha muito pequenina, pelo menos no meu ecrã. Ok. É Deixa-me só só. tirar a partilha. Isso. Exatamente. Já me conseguem ver agora? Bem, e agora quem quiser pode vê-la num ecrã maior. Ok, então vá. Então, se nós estivermos aqui sentados no nosso sacro, o que acontece é isto. Vou puxar aqui umas provas. Sim. Conseguem perceber? Uhum. Isto faz o quê? Com que a gente perca aqui as nossas curvaturas da coluna, ok? Nós temos aqui 4 curvaturas, ok? Uma lordose cervical, uma cifose torácica, voltamos a ter uma lordose lombar e o sacro fica numa posição neutra, ok? Então, ao sentarmos ali, o que acontece é que vamos perder este alinhamento da coluna vertebral, ok? Se nós nos sentarmos nos nossos isquios, que são estas duas zonas aqui, e como é que vocês encontram os isquios? Eu vou-vos pedir para colocarem as mãos por baixo da prega glútea, sabem? Aquela dobrinha que faz ali no nosso rabinho. A junção entre um e outro. E vou-vos pedir, então, para balançarem de um lado, puxem-se mais à ponta da cadeira. Uhum. E façam uma balança assim, de um lado para o outro. Conseguem sentir aí 2 ossinhos? Um de cada lado? Maravilha. Agora, se puxarmos a cadeira para trás e nos sentarmos nesses ossinhos, o que é que acontece, Armando? Está mal sentado, vá. Puxe lá atrás na cadeira. Isso. Nós mantemos aqui a curvatura, ok? Estas curvaturas ficam mantidas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é nesta postura que nós vamos conseguir manter a melhor higiene postural. Mas nós vamos conseguir manter isto aqui 8 horas? Não, não é? E não tem mal nenhum que vocês não consigam manter. Como eu disse, o nosso corpo é uma máquina de movimento. O que é que vocês têm que ter presente? Que temos sempre que voltar a esta posição. Sempre que eu me dou conta que estou a escorregar na cadeira, que estou muito projetada à frente, sempre que eu me dou conta que já me começa a doer, ok, eu vou regressar a esta postura. Porquê? É aqui que eu não comprometo a circulação, que eu estou bem sentado, que mantenho a higiene da minha coluna. Ou seja, tudo isto vai ajudar aqui a manter. O que é que eu vos queria também mostrar? Vou puxar aqui mais para baixo porque isto está desfocado. Isto, mais branco, é a vértebra. Estes coisinhas aqui a meio é o disco. Isto é gelatinoso, ok? É composto maioritariamente por água. Isso quer dizer que, se eu estou numa má postura durante todo o ciclo de trabalho, ou sempre nós não nos sentamos só no trabalho, nós não carregamos só coisas no nosso trabalho, mesmo em casa, isso acontece. Se nós agredirmos constantemente, sem fazermos nada para compensar aquilo que agredimos a nossa coluna, estes discos vão perdendo hidratação ao longo do dia. Uma curiosidade: desde que acordam até que se deitam, nós podemos perder cerca de 3 centímetros. Porquê? Pela desidratação e pelo impacto que temos aqui na nossa coluna. Estes discos também funcionam como um amortecedor. Porquê? Porque a nossa coluna tem um efeito mola, ela absorve o impacto por toda ela, ok? Então, se nós não reidratarmos corretamente estes discos, a longo prazo vêm as ditas quê? As ditas hérnias, ok? Vêm as ditas hérnias. Porquê? Porque há uma compressão de osso com osso, um raspar do osso com osso, e acaba que vamos lesar o núcleo, que é onde passa a nossa espinal medula, ok? Por isso é que elas são bastante dolorosas. Então, a partir de hoje, já vos apresentei os vossos isquios, já os conhecem, não sabiam, é uma estrutura nova.
não é bem nova, vocês alguma vez na vida já deram conta dela, mas pelo menos agora têm consciência. E é isso que nós queremos, é trazer-vos um bocadinho de consciência da vossa máquina e da vossa principal ferramenta de trabalho para que vocês a usem da melhor forma. Para chegarem ao final do dia e ficarem com aquele sorriso, pelo menos verde, pá. Aquele ali ainda no verde, está bem? Então já conhecemos os nossos iscos. Eu vou então partilhar novamente aqui, e eu já despartilho novamente, mas eu, neste momento vou partilhar, eu quero avançar aqui um bocadinho com vocês. Ora, já está. Vou usar aqui o nosso Oscar, já conhecemos o nosso conhecedor. Então, como eu vos estava a dizer, os isquios são importantes para vocês manterem realmente a curvatura da nossa coluna, e é nesta postura que nós devemos sempre regressar. Vou esperar, aqui não tem culpa, isto de computadores. Agora, quem nunca teve isto, não é? Ao domingo à tarde a ver televisão. O sofá é um problema. Não Eu sou é? sincero, para mim o sofá é um O problema. sofá eu acho que nunca foi estudado pela ergonomia, eu acho. Não. São 5 minutos. Ou seja, quem nunca? Mas olhem, eu também, pela minha experiência, por tantos anos que trabalho em várias empresas, eu só não vejo o comando na mão, mas de resto eu já cheguei a algumas empresas e vi pessoas sentadas assim na cadeira. Portanto, não é uma realidade muito longe. Então, o que é que isto faz? Isto vai realmente comprometer, como vocês veem ali, eu não menti, isto é um raio-x e é verdadeiro. Vocês conseguem perceber que perderam toda a curvatura da coluna, certo? E quem nunca está a ver aquele filmezinho ao domingo à tarde e já tem aquele formigueiro na perna, ou já está a doer aqui o fundo das costas e cá em cima no pescoço, não é? Exato. E o que é que nós podemos fazer para compensar isto? É aquilo que eu vos proponho neste momento, porque eu nunca disse que isto ia ser sedentário, está bem? Nada connosco pode ser sedentário. Eu vou-vos pedir para levantarem e há uma coisa que deixou de ser feio e passou a ser ergonómico. Estiquem os braços, que é espreguiçar, está bem? Estiquem bem os braços e vamos inclinar para um lado. Isso, e inclinar para o outro. Isso. Relaxou? Vamos sentar novamente. Nem doeu, e reparem, já ativamos aqui um bocadinho a nossa circulação. Estão a ver? Nem é nada difícil, já sabem. Agora, a partir de 2, deixou de ser feio, passou a ser ergonómico. Vamos agora continuar, já que conseguimos. Eu vou passar aqui um vídeo, vou tentar não colocar isto muito alto, porque isto fica sempre muito alto, só para que vocês consigam perceber o porquê que eu falei há bocadinho da cadeira ter os ajustes da altura, porque realmente as mesas, por norma, são estanques, está bem? Então, como é que nós vamos começar a alinhar o nosso posto de trabalho? Vamos contrair os ombros e relaxar. Devemos criar sobre a mesa um ângulo reto. Para quê? Para evitar a abdução dos braços, está bem? Porque ao abduzirmos os braços, o vídeo já vai ilustrar isto. Ao abduzirmos o braço, vamos criar muita tensão, tanto nos ombros como na cervical, ok? O teclado e o rato devem estar numa posição frontal a nós e que sempre muito fácil acesso, está bem? Eu vou então agora passar aqui o vídeo. Conseguiram perceber? Ou seja, os ombros devem ficar, os cotovelos devem estar num ângulo reto sobre a mesa. Deixa-me ver se eu consigo. A Joana, se subir ligeiramente a sua cadeira, vai ser melhor para si. Eu assim estou a vê-la, não consigo ver toda a gente, mas. Pois eu estava agora a ver que isto não está bem reto. Exatamente. Se conseguir subir um bocadinho a sua cadeira, melhor. Agora, o apoio dorsal é extremamente importante.
Eu chamei há bocadinho a atenção do Armando a dizer assim: põe-se lá, sente-se lá direito. Porquê? Porque a mãe estava projetada à frente. Mas atenção, em algum momento do dia isto vai acontecer. E é aquilo que eu falei há bocadinho. O importante é que vocês tenham em mente de como regressar à postura correta, está bem? É aquela postura que nós queremos que vocês adotem, ok? Quem não tem apoio vai ter, claro, uma maior fadiga muscular. Porquê? Porque vai ter que manter ali a estrutura, a coluna mais direita. Claro que se nós temos um apoio dorsal, conseguimos o quê? Descansar ali o nosso tronco também, ok? O que é que faz o não termos o apoio ou não estarmos apoiados na nossa cadeira? Uma projeção de ombros, nós vamos acabar por enrolar os ombros à frente, ok? E o que é que isto provoca? A longo prazo também provoca que a gente vá descer aqui o nosso peito e acabar por formar aquela corcunda, ok? O facto de nós também não termos e estarmos sempre a manter a nossa postura muito ereta faz com que comecemos a originar ali uma retificação torácica, quando na realidade nós devemos ter uma ligeira cifose na nossa torácica, ok? Agora aqui aquilo que eu vos falava do monitor. O trabalho em portátil, acredito que seja muito mais prático para uma grande maioria de vocês. Não sei qual é a realidade de todos, mas há sempre forma da gente adaptar, ok? Há apoios de portátil para conseguirmos elevar o monitor. Agora, quando nós elevamos o portátil, ok? Temos que deixar de usar o teclado do portátil. Vamos ter que usar o quê? Um teclado externo. Porquê? Caso contrário, vamos ficar sempre a recortar a extensão de punho. Faz sentido? Como é que nós vamos elevar? Eu não tenho um apoio não tenho uma adaptação para conseguir elevar o portátil. Há livros, há uma caixa, alguma coisa a gente arranja. O ser humano é um ser adaptativo, a gente vai conseguir arranjar alguma coisa. Agora, o importante, o melhor, o ideal é realmente ter um monitor onde podemos projetar realmente ali o nosso portátil. Está bem? Opa, vamos passar aqui. O que é importante também termos aqui em atenção? A altura. Onde é que deve estar, onde é que deve bater os nossos olhos? Para sabermos a altura que está correta. Depois de nós termos a nossa cadeira direita, bem organizada, ou seja, a mantermos o ângulo de 90 graus nos nossos braços, vamos ver a altura que deve estar ou o monitor ou o portátil já com adaptação. Como vamos fechar os olhos e ao abrir, o nosso olhar deve bater direto do terço superior, ou seja, ligeiramente acima do meio para cima, está bem? Nós não devemos ver de toda a parte superior, não devemos conseguir ver para a frente sem nada, sem qualquer impedimento. Nós devemos bater no terço superior, ok? Conseguem entender qual é o terço superior? É ligeiramente acima do meio, está bem? E a distância que ele deve estar encostados na cadeira deve estar mais ou menos a um braço de distância. À exceção de quem usa óculos progressivos, ok? Quem usa óculos progressivos, aí o conforto ocular vai ditar primeiro. O que é que eu quero dizer com isto? Primeiro vai ter que dizer assim, olha, eu aqui consigo ver bem, na melhor postura, ou seja, bem sentado, de forma a que consiga ver na perfeição. Aí o conforto ocular realmente a ergonomia tem que deixar passar. Portanto, quem usa óculos progressivos vai ter que encontrar aqui realmente o seu equilíbrio. Está bem? Tudo o resto, estas são as orientações que tenho para vos dar. Está bem? Há outra coisa que vos queria dizer. Não alterem tudo de forma abrupta. Ok? Se não têm aqui muitas coisas para alterar, vão alterar isso aos poucos. Imaginem que têm o ecrã muito longe. Vão aproximando aos poucos. Porquê? Porque isso pode criar algum desconforto. Está bem? E o nosso cérebro não gosta. E depois é meio caminho andado para vocês não aceitarem este tipo de mudanças.
Está bem? Vamos começar aos poucos. Tenham essa noção, já sabem o que alterar, vão puxando 2 a 3 centímetros por dia, ou o que for, aquilo que vos for confortável. Está bem? Então, Estamos. e o porquê de nós mantermos isto de forma mais, assim, mais alinhada ao longo do tempo? Porquê? Porque a nossa cervical sofre realmente muito impacto com isto, sofre mesmo muito impacto. Além disso, nós temos que, hoje em dia, além do computador, nós temos uma coisa que se chama telemóveis, certo? E os telemóveis hoje em dia não é a melhor coisa do mundo, porque nós, além de estarmos o dia todo aqui projetados à frente, e quando a gente se dá conta, já está aqui com a cabeça à frente, ainda temos os telemóveis, e cada vez isso gera mais impacto na nossa cervical. E depois faz o quê? Com que a gente regrida na nossa postura. Só a título informativo, a cada grau, aqueles graus, imaginemos, 0 graus nós estamos com 5 quilos, ou seja, basicamente, nós para vencermos a gravidade já temos 5 quilos em cima da nossa cervical. A cada 5 graus que vamos aumentando, o que é que vai acontecendo? Vai aumentando também isso. Ou seja, a 15 graus nós temos 12 quilos. Se nós estamos, como estamos muitas vezes assim no telemóvel, já estamos com 60, com 27 quilos sobre a nossa cervical. Conseguem ter a noção do impacto que isto tem? É imenso. E nós estamos a falar hoje aqui com a maioria, ou seja, com a população adulta. Agora imaginem isto nos nossos filhos. Ok? Imaginem isso. É que a nossa coluna está formada. A deles está-se a formar. Ok? Então, como eu disse, nós já vamos falar ali à frente da cervical e de que é disto tudo, mas o teclado e o rato, como eu vos disse, temos de manter sempre o mais central possível, está bem? Porquê? Para mantermos o alinhamento do punho. Nós temos que evitar os desvios e a flexão excessiva e a extensão excessiva. Porque o uso do rato já faz com que a gente esteja em extensão de punho, ou seja, já estamos a recrutar os nossos extensores. E o rato igual, porque é raro as pessoas terem ratos ergonómicos. Então, se nós estamos nesta posição, o meu já é, conseguem perceber? Armando, o meu também. O meu também já é. Mas há muita gente que não se adapta a isto. É uma questão, é mesmo uma questão de hábito, agora eu não É largo. mesmo uma questão de hábito. É uma questão de insistência e hábito. Porque a mim também me custou alterar isso, mas realmente, para os nossos epicôndilos, é realmente muito benéfico, está bem? Então, nós devemos evitar os desvios, porque ao fazermos o desvio de punho para dentro, também vai acabar com que o nosso ombro desvie, está bem? E não conseguimos manter aqui essa postura adaptada, ok? E os nossos pés, agora, vamos lá. Para as senhoras isto é complicado, com o cruzar de pernas, não é? Eu sei que alguém vai dizer, consigo, vá, mas o que é que eu quero que vocês entendam? Os pés são a nossa primeira central do corpo, central de controlo, não é? No corpo. Porquê? Nós não olhamos propriamente para o chão para sentirmos que, por exemplo, muda o relevo do solo. Nós não estamos constantes, nós olhamos uma vez e a seguir vamos para ali fora. Porquê? Há uma proprioceptividade no pé. Okay? E o pé manda logo a informação ao cérebro. O que é que eu quero dizer com isto? Que os nossos pés têm que estar em contacto com o sol. Para quê? Para mantermos a proprioceptividade e a levada de informação ao cérebro. Ou seja, cada vez, qual é a única situação que nós não temos os pés totalmente assentos no chão? Quando estamos deitados. Quando estamos a descansar. Porquê? E o que é que isso impacta? Isso vai mandar a informação para o nosso cérebro de que, atenção, que ele está a descansar, entrou em modo de descanso e faz com que o quê? Com que haja uma baixa de energia. Porquê? Porque o nosso cérebro começa a libertar aquelas hormonas e aquelas enzimas a dizer assim, relaxa, e faz com que origina o quê? Com que a gente vá perder a informação. Também, porque se tivermos uma perna cruzada, se tivermos o pé debaixo do nosso babinho, que é muito comum,
se estivermos o pé em cima da mesa, vamos diminuir a circulação. Ao diminuirmos a circulação, diminuímos também a informação que é levada para o cérebro. Ok? Diminuímos a irrigação. Correto? Então, é muito importante que os pés estejam bem mantidos, bem apoiados no chão. E até, sabem aquele movimento de máquina de costura antiga, que leva para a frente e para trás? De vez em quando fazerem isso é extremamente benéfico, vai reativar a nossa circulação. Ok? Ou seja, agora vamos passar aqui para os nossos olhos. É óbvio que se nós estamos sujeitos à tela durante tanto tempo, a luz artificial, é lógico que o nosso olho vai sofrer esse impacto. Nós temos um ponto de focagem muito ao perto. Vamos perdendo a longo prazo a capacidade de focagem ao longe. Vamos ter uma velocidade de uma dismetria na contração ocular, ok? E esta contração ocular, ao contrário do que vocês pensam, a musculatura intrínseca do olho também tem uma relação direta com a nossa anca. Vamos, por exemplo, perder aqui alguma mobilidade de anca, ok? Ou seja, é importante que a gente mantenha aqui o equilíbrio desta musculatura. Então, o objetivo era a regra dos 20-20-20. A cada 20 minutos, eu sei que isto é impossível, mas vamos fazer aqui a receita do médico, de manhã, à tarde e à noite, ok? Então vai ser assim. Vocês vão fixar um ponto o mais longe possível. Se puder ser fora da janela, melhor ainda, ok? Vão focar 20 segundos no ponto mais longe que conseguirem. Ao final destes 20 segundos, vocês vão piscar os olhos constantemente, ok? Vamos piscar os olhos. E no final fazemos como? As meninas que têm maquiagem fazem esta massagem aqui na zona da sobrancelha, ok? Quem não tem maquiagem vai mesmo por cima do olho. Não é com pressão, é só um movimento circular, sem pressão nenhuma, ok? Isso. Fazendo essa descompressão. Portanto, olhar No o final, mais vai. longe possível, não é? Depois Sim. piscar e... Ok. E fazer a massagem ocular. Isto já vai libertar, além de nós taparmos a luz para fazermos a massagem, ok? Vai descomprimir o nosso olho, ok? E lubrificar um bocadinho mais o olho. Faz sentido? Não se sei. esqueçam, manhã, à tarde e à noite. Agora, eu não Ok. podia esquecer das pessoas que estão fora do escritório, como é óbvio. Certo? Uhum. Eu fui pesquisar, fui ao nosso site retirar aqui algumas fotografias. Ok. E assim, e porquê é que eu escolhi estas especificamente? Porque aquilo que eu vejo aqui, a maioria delas, é impossível nós fazermos de outra forma, ok? Era muito mais fácil estar com, à exceção da segunda foto de cima, ok? Aí é possível fazermos de outra forma. Arranjarmos ali uma caixa para levarmos à partida, ou seja, ali podia haver alguma adaptação. Fora isso, o resto não há muito o que lhe fazer. Então, o que é que eu quero chamar a atenção com isto? Assim como no vosso trabalho, é impossível vocês estarem a trabalhar 8 horas de pé ou conseguirem fazer maioritariamente esse equilíbrio, há sempre uma possibilidade de fazermos aqui algo e melhor para o nosso organismo. Assim como na movimentação manual de carga, que eu quero também já chamar. Ou seja, é ganharmos aqui um bocadinho de atenção. O que eu quero aqui com isto é vocês terem atenção às expressões da coluna. O que é importante? Vou pegar aqui, vou tirar a partilha de tela novamente, está bem? Vamos explicar. Então, como eu disse no início, o que é que dá sustentabilidade aqui à nossa coluna? É o músculo. E é uma coisa que nós fomos perdendo ao longo do tempo. Isso também está aqui mais para a frente na apresentação, mas eu vou aproveitar esta altura que tirei a partilha para vos explicar já isto tudo. Okay? Toda a gente já viu um bebê respirar. O bebê respira pela barriga. O que sobe e desce no bebê é a barriga, não é o peito. Já em nós, o que sobe é o peito, certo? Ora, respirem lá fundo. É o peito. Eu só vejo peitos aqui a subir, certo?
Um bebê não, é na barriga. É barriga. Ou seja, nós nascemos todos, na realidade, a respirar bem. A longo prazo, vamos perdendo isso. Porquê? Muito pelo stress, por vários motivos, mas realmente o stress é uma daquelas que o sedentarismo é outra. Mas é daquelas que é mais flagrante. E o que é que nós vamos perdendo? Nós vamos perdendo a musculatura de proteção da nossa lombar, que se chama transverso do abdômen. Ok? Vamos perdendo esta contração. Além disso, vamos descuidar da nossa cervical. Porquê? Porque nós, ao respirarmos de peito, vamos ter esta musculatura que está aqui, que devia estar a estabilizar a cervical, vai estar aqui a puxar as costelas. Certo? Para cima e para baixo, para cima e para baixo. Ou seja, nós estamos a desproteger a nossa coluna em 2 pontos essenciais. Principalmente aqui na nossa cervical. Como vocês veem, os discos são bem mais pequenininhos e as vértebras são bem mais pequenininhas. Ou seja, são muito mais frágeis. Certo? O que é que eu quero dizer com isto? Vocês vão conseguir alterar a respiração do dia para a noite? Não, não vão conseguir alterar isso. Mas tudo é uma questão de hábito. Eu, quando comecei a trabalhar com ergonomia e a perceber muito mais da mecânica do nosso corpo, eu era uma respiradora apical, ou seja, uma respiradora de peito, como todos vocês. Ok? Tantas vezes eu fui repetindo esta respiração que hoje em dia, 90% do meu tempo, eu tenho respiração diafragmática. Ou seja, tudo, o hábito altera-se. E é preciso muita consistência. É verdade. São cerca de 21 dias para nós criarmos um novo hábito. Então, durante 21 dias, vocês têm que ser persistentes e escolham uma altura, aquela altura que vos é adequada. Eu, no início, para fixar esta respiração, onde é que eu fazia muito isto? No trânsito. Primeiro, não me aborrecia tanto, porque isto é aquela respiração que nos mandam fazer ou que nos ensinam a fazer para quem sofre de ansiedade. Okay? Ou seja, fazia isso, eu ia relaxando. Fazia isto também muitas vezes quando apanhava transportes públicos, ia fazendo esta respiração. E quando me deitava. Estes foram os 3 momentos iniciais que eu elegi. Mas vocês podem escolher os vossos. Só vos estou a dar uma dica. Isto pode ser realmente benéfico para vocês. Mas vocês escolham e adaptem. Como eu disse, o ser humano é um ser adaptativo. Nós conseguimos nos adaptar às coisas. O que é preciso é termos força de vontade. Hoje em dia, vocês tenham consciência que, ao respirarem realmente pelo peito, nós estamos a desproteger as duas zonas muito importantes da nossa coluna. Ok? Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer também que, por exemplo, naquele tipo de trabalho, no trabalho onde exige mais força, onde exige uma movimentação manual, carga, nós vamos ter a nossa coluna lombar totalmente desprotegida. Eu vou-vos pedir para fazer um teste. Levantem-se, por favor. E eu... Levantar aqui um bocadinho. Então, levem o vosso umbigo para dentro. Fixem o vosso umbigo lá atrás. Como se estivessem mesmo a fazer força para levar a barriga, para sugar a barriga para dentro, ok? E agora vou fazer aqui uma pequena média. Alguns até vão sentir do lombar. Certo? A barriga de cerveja não deixa empurrar para dentro. Deixa, consegue, vá. Aperte bem isso, vá. E agora vão relaxar a barriga. E vão voltar a fazer a média. É mais fácil ou não é com a barriga relaxada? Fechada. Isso quer dizer o quê? Que a nossa coluna está totalmente desprotegida. Ok? Quando nós temos um umbigo lá dentro, quando nós temos esta musculatura em atividade, acaba por nos controlar este movimento. E com esta já vos fiz trocar de postura outra vez, viram? Tá. Já nos mexemos. Ou seja, vai nos ajudar aqui a ativar. No tipo de trabalho que nós estávamos ali a ver, que é o que os colegas fazem, é essencial. Como não conseguem trocar a respiração do dia para a noite, e isto não vai demorar algum tempo, a primeira dica que eu vos dou é a força abdominal, quando tem que ser feita, não é com o umbigo para fora, mas sim com o umbigo para dentro. Ok? Mesmo sentados, se vocês sugarem o vosso umbigo, se vocês puxarem o vosso umbigo para dentro, reparam que a vossa coluna mexe. Ela vai endireitar, vai acabar por retificar ali ligeiramente. Ok? Vai ficar mais cortada.
Faz sentido? Então vá. Primeira coisa, sempre que mesmo em casa vocês vão pegar numa caixa, o milho tem que ir para dentro e não para fora. Tá bom? Vamos lá aqui partilhar novamente. Mano, estou a ver quando estivermos depois todos juntos, vamos andar todos barriguinho para dentro. Ora, Tudo aprumadinho. tudo aproveitinho, ora. Então, aqui é a mesma coisa. Nós não vamos conseguir fazer o agachamento perfeito, certo? Não conseguimos, mas se colocarmos uma perna à frente da outra, já conseguimos distribuir o peso por toda a coluna, ok? Muito mais fácil. Outra coisa que também é muito importante, a saúde mental. O stress, a ansiedade, a burnout, a depressão, isto são cada vez doenças mais comuns. Nós temos que fazer aqui uma roda. Eu pus estas, ok? Mas eu costumo dizer para vocês fazerem um exercício, que é quais são as coisas que vocês fazem. Façam uma roda, como está aqui, e vão escrevendo vocês as vossas próprias coisas. Porque todos nós temos coisinhas diferentes e todos nós temos impactos diferentes. Esta aqui é um exemplo geral. Costumo dizer, façam o vosso queijinho, dividam pelas atividades que vos dão mais prazer. Nós temos que ter prazer na nossa vida. E depois, a essas atividades que nos dão mais prazer, vamos juntar uma alimentação saudável, atividade física, ok? E sono, que isto são aquelas realmente mais importantes. Está bem? Mas isto, como o Armando está a gravar, vocês depois vão ficar. Mas eu gostava que vocês fizessem esse exercício. Ativem a vossa mente, porque nós temos um dia tão rápido e tão corrido que muitas vezes nós acabamos por, num dia inteiro, não nos conseguirmos conectar connosco próprios. E isso é cada vez é mais comum as pessoas se desconectarem. Conectem-se. Tirem 5 minutos para se ouvirem a vocês próprios. Está bem? Vamos aqui. Oi. Aqui eu vou-vos pedir para fazerem a leitura, vou-vos dar 30 segundinhos para fazerem a leitura deste QR Code e responder quais são as regiões que vocês sentem mais dor e desconforto ao final do dia, que eu depois vou conseguir ver. Está bem? Eu vou conseguir ver, mas como nós já estamos aqui no limite de tempo, que eu sou uma fala barata e eu falo muito e quero-vos pôr a fazer aqui algumas coisas, eu vou avançando, está bem? Enquanto vocês respondem. Então, o que é que eu tenho para vos propor? Eu tenho para vos propor aqui alguns exercícios compensatórios. Porquê? Porque é realmente, enquanto vocês respondem, eu vou explicando aqui algumas coisas, eu vou-vos dar tempo para responder, está bem? Só estou aqui já a pôr os exercícios para vocês perceberem que a seguir se vão levantar, tá? Nós, ao longo do dia, vamos ter sempre a agressão para o nosso corpo. E há atividades que nós não conseguimos realmente deixar de fazer. Nós temos que as fazer daquela forma. E o que é que nós podemos fazer para combater realmente essas posturas, essas coisas? Exercícios compensatórios. Está bem? Exercícios que nos vão aumentar a circulação, exercícios que nos vão fazer diminuir a tensão, está bem? Exercícios que nos vão fazer descoaptar a nossa coluna, devolver a hidratação da nossa coluna. Isto é muito importante, ou seja, acabamos por estar a dar movimento ao nosso corpo. Ok? Então, agora vamos pedir, antes de se levantarem, vamos já fazer aquele exercício que é o terceiro de cima. Está bem? Conseguem perceber? Vamos então. Quem não conseguir colocar a perna daquela forma, que está ali, que é o outro pé por cima do joelho, vai esticando ligeiramente a perna de baixo e vocês vão ver que vai diminuir ali a altura, está bem? Pronto. Então, ficam aí. E aqui, o que é importante aqui? É um movimento que os homens adoram fazer, que é empinar o rabo. Certo? É bem mais fácil para as mulheres. Eu estou a dizer isto de uma forma irónica porque é bem mais difícil para os homens fazer este movimento, ok? Então vá. Aqui o importante é nós rodarmos a anca, é empinarmos o rabinho, está bem? Ao mesmo tempo que empinamos o rabinho, vamos empurrar o joelho em direção ao chão. Vamos sentir aqui um estiramento na região da nádega. Certo, Armando? Está a sentir? Claro.
É isso. Eu só não sei empinar rabo, mas pronto, tá tudo bem. É só difícil empinar o rabo, não é disso? Que é para os homens é um momento melhor. Sr. Orlando, como é que está aí? Está a conseguir? Está? Está tudo. Perfeito. Isto. Aqui a colega, não sei o nome, deixa-me ver. A Vânia, a minha homónima. Vânia, está a conseguir? Não estava a fazer a Vânia. Não estou a fazer, não. Estou E vestido, por muda-se isso de não é muito perna ou jeito. não? Ah, está vestido, Vânia. Peço desculpa, então. Peço desculpa. Vá, agora vou-vos pedir então para se levantarem e vamos fazer os outros exercícios. Pode ser? Opa! Então vá. Levanta. Se tiverem uma parede atrás, melhor. Senão eu vou fazer aqui. Conseguem ver a mim? Vou tirar a partida. Vá. Espera, vou tirar a partida. E agora devia ter aqui, não desfocar o. É tirar o filtro. Ora, agora como é que eu faço isso? Eu sou ótima para isto. Este tem que ir aos 3 pontinhos e tem lá os Três filtros. pontinhos, É isso que eu estou. efeitos e definições de vídeo. É isso, já está quase, já está quase. Ok, perfeito. Vou clicar. Tá. Ficou? Ficou. Boa. Então, colocam o cotovelo e a mão apoiados na parede e vamos fazer, com uma perna à frente da outra, vamos fazer uma rotação do tronco. Ok? É o tronco que rola. Nós temos que sentir aqui, nesta região. Certo? Toda a gente a sentir aí? Ok, perfeito. Qualquer alongamento deve ser mantido 30 segundos. Ok? Agora, vamos subir ligeiramente a mão e deixar de apoiar o cotovelo. E vamos fazer exatamente o mesmo movimento. Ou seja, o que eu quero é isto. A mão sem apoiar o cotovelo. Conseguem perceber? Isso. E rodar novamente o tronco. E agora vão sentir mais neste sentido. Certo? Perfeito. Aí estamos a alongar os dois feixes do nosso peitoral, que por norma está muito encurtado. Porquê? Porque nós temos a tendência desta rotação interna de ombros. Ok? Tudo o que nós fazemos é em cadeia anterior fechada. Perfeito? Qualquer alongamento, 30 segundos. Está bem? Vamos agora partilhar aqui Agora é do outro lado. para novamente vocês verem. Depois vão fazer ao outro lado. Não se sentem, não se sentem. Já tiveram muito tempo sentados? Partilhar. Ok? Aqui. Isso. Agora vamos ao punho. Eu costumo dizer que não é apontar para a frente. Eu neste momento vou apontar para a frente para que vocês vejam. Mas o objetivo é que vocês apontem em direção ao chão. Está bem? Então, começamos assim. Com o punho para baixo. Isso. Isso mesmo, Joana. Agora roda para o lado externo, para fora. Para o outro lado. Isso. Perfeito. Com esta mão vamos pinçar aqui isto. Isso. Com o polegar para dentro, está bem? E agora vamos puxar a mão em direção a nós e para cima. Rodar para cima. Isso. Temos que sentir esta região aqui a alongar. É isso que estão a sentir? Boa, perfeito. Quem é esta querida aqui? A dona Carla. Carla, obrigada. Isso mesmo. Qualquer alongamento de 30 segundos. Este é ótimo para o rato, está bem? Por causa do rato, é para os extensores de punho. E agora vamos fazer o contrário. Aqui à frente. E vamos em direção ao chão. Ou seja, o que quero é isto. E vamos apontar em direção ao chão. Sr. Orlando, é assim, ó. Começa assim. Isso. E agora? Exatamente. Agora aponta para o chão, Sr. Orlando. Mais para baixo. Leva o braço para baixo. O braço para baixo. É o braço, não é? O braço para baixo. Isso, é perfeito. Vá. Aguentam os 30 segundos.
Nem doeu. Viram? Foi um bocadinho. Vá. Qualquer alongamento, eu quero que vocês tenham atenção a isto. O importante é não perderem o sorriso. Eu quero toda a gente a sorrir. Isto não tem que doer assim muito. Tem que doer aqui a vida. Só para nós não, até nós não perdermos o sorriso. Está bem? Agora, eu vou fazer aqui um diferente para vocês estarem atentos. Vou tirar aqui, deixa-me só mostrar aqui depois a posição de dormir. Eu só vou acabar aqui a apresentação, que assim tiro de partilhar e depois despedimos-nos. Está bem com o exercício? A posição de dormir, não se sentem. É muito importante também. Agora, eu sei que eu vou-vos pedir coisas assim, mas isso é impossível porque já temos pouco espaço na cama, ok? Então, o ideal seria nós termos a almofada entre as pernas ou por baixo dos nossos joelhos. E isto seria aquela postura melhor para nós dormirmos. Sendo que a almofada deve ocupar todo este espaço, da base do pescoço até à base do ombro. Isto devia ser a altura da nossa almofada. Está bem? Só darmos esta curiosidade. E o desafio é que vocês cuidem de vocês próprios. Está bem? Eu agora vou parar de partilhar e acabar de fazer os exercícios com vocês. Então, eu quero que... Deixa-me pôr isto aqui mais para baixo, a ver se vocês me conseguem ver. O objetivo aqui vai ser cruzar a perna direita à frente. Isso. Joana, perfeito. Agora, com o braço direito, vamos inclinar para o lado esquerdo. Inclina, Vera, Ana, inclina um bocadinho, Vera. Isso. Tenho que abrir toda esta zona aqui. Certo? 30 segundos. Relaxa. E vamos cruzar agora a perna esquerda, o braço esquerdo, e vamos inclinar para o lado direito. Sr. Orlando, você está perfeito. É isso mesmo. Isto. E relaxou. Vamos mudar aqui os ombros. Para trás. Para a frente. Isso. E agora vamos fazer aqui um exercício para descompressão da nossa cervical. Vamos só baixar, fazer uma tração para baixo do nosso peito e o nosso queixo vai para o teto, a apontar para o teto. Vamos ter que sentir isto tudo aqui a esticar. Certo? Isso. Para quem tem bruxismo, isto é espetacular. Vai ajudar a aliviar aqui esta região. Está bem? E agora vou-vos pedir para acabar como começamos, com o primeiro exercício, que foi o quê? Espreguiçar. Bora. Estica bem lá para cima, estica, 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 descomprime aí a nossa... Isso mesmo. E relaxou. Viram? Gostou alguma coisa? Nem doeu. Reparem, nem doeu nada. Já nem me sento. Conseguem agora perceber um bocadinho melhor da vossa máquina? Não é realmente nada Até fugiu a transcendente. cadeira. Afinal, isto é mais fácil do que o que a gente imagina. Fugiu da cadeira, não é? Até a cadeira fugiu. Até que fugiu. Então, alguma... Aqui, o uso da almofada para apoio. Estou agora a ver algumas questões que saíram aqui. A Helga perguntou: uso uma almofada para o apoio dos pulsos. Oh, Helga, o que é que eu tenho a dizer com isso? A almofada nem sempre é benéfica. Ok? Porquê? Porque, maioritariamente, nós não temos todos a mesma amplitude de movimento de punho e nem temos todos a mesma curvatura. Agora, eu costumo dizer assim, sente-se bem e se realmente trouxe-lhe conforto, se trouxe, muito bem, pode usar. O que é importante? Manter uma boa higiene aqui do nosso músculo. Então, vamos alongar. Estes exercícios que nós acabamos aqui por fazer são ótimos, está bem? Ok. Mais? Tem aqui mais alguma? Não, já acho São que não. pessoas que saíram. Pronto. E agora, alguma questão vossa que queiram fazer? Acho que não. Acho que era necessário uma sessão destas todos os dias. Para nos lembrarmos, não é? Há algumas empresas, eles dizem que é o síndrome da bata... Nós dizemos que temos o síndrome da bata branca. Porquê? É. Quando eles nos veem,
ponham-se todos direitinhos, sabe? É um bocadinho isso. Mas sim, às vezes até é bom que a gente tenha alguém a lembrar-nos, não é? Porque é tanta coisa na nossa cabeça que acabamos por não conseguir manter a atenção a tudo, não Exato. é? Mas sim. O que é que eu vos quero? O maior conselho que eu tenho para vos dar: cuidem-se. Nós somos cada vez mais os escravos do trabalho e os escravos da responsabilidade, acima de tudo. Conectem-se com vocês próprios, descubram aquilo que vos é benéfico, mas essencialmente queiram entender como é que funciona a vossa máquina. Nós, hoje em dia, a sede de informação muito rápida, acaba por nos fazer desfocar de muitas coisas importantes. E uma delas é o nosso corpo. Nós deixamos o nosso corpo sempre para amanhã, mas como eu vos disse no início, a vossa principal ferramenta de trabalho é o vosso corpo. Está bem? Por isso, cuidem dele, porque é muito importante vocês cuidarem dele. E não se esqueçam que todos nós queremos um dia chegar à reforma e usufruir dela, digo eu. Não é? Todos nós queremos lá chegar saudáveis, no mínimo, para conseguirmos, não é? Usufruir um bocadinho. Não sabemos Certo. em que idade é que vai ser a reforma, mas isso são outros 500. Pois, não falamos de coisas tristes, Armando, não falamos de coisas tristes. Em que idade é que eu já não sei. É Pronto. isso. Pronto, se não têm alguma questão, foi um gosto, foi um prazer estar aqui com vocês, está bem? Muito bom. Obrigada. 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 Olha, eu agradeço Obrigada. agora e pronto, agradeço a sua disponibilidade e a presença no convite para participar neste seguramente. E espero que toda a gente tenha gostado. Portanto, eu vou deixar depois o vídeo disponível, depois mando o link. Se quiser depois enviar a apresentação, esteja à vontade, fazer-nos chegar, que eu também depois partilho com os colegas. Também não há problema nenhum, está bem? Pronto, olha, e da nossa parte também foi um gosto tê-la connosco e havemos nos ver por aí. Com certeza. Obrigada. Muito obrigado. a todos. Com licença.